Olá, este é o canal Arrependei-vos e aqui nós vamos estar falando da palavra do Senhor. A palavra de hoje vai se encontrar lá no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente vai ver um pouquinho da história de Jonas. Jonas, ele teve um chamado na vida dele. Deus chamou ele para que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse contra aquela cidade, porque a maldade subiu até a presença de Deus, né? E naquele momento, Jonas, ele decide fugir. Ele decide fugir da presença do Senhor, pega um barco e vai para outro lugar. E ali, aquele barco, aquelas pessoas começam a passar por uma grande tempestade, porque Jonas estava ali. Jonas não era para Jonas estar ali, era para Jonas estar obedecendo ao Senhor, estar fazendo o que Deus tinha pedido para ele fazer, e ele pega e foge. Com isso, Deus, ele cria uma situação, né, para a pessoa voltar para o início, voltar para onde Deus falou que era para ele prosseguir. E por causa disso, por causa dessa desobediência, né, Deus, ele gerou aquela tempestade para que Jonas, né, viesse a ter um arrependimento, para que Jonas viesse a reconhecer que só o Senhor é Deus, né, e que só ele é digno de receber toda adoração, toda glória, né, e para ele voltar a cumprir com o propósito que Deus tinha na vida dele. E ali, aqueles homens conversam, né, e conversa com Jonas, e Jonas fala que eles estão passando por aquilo por causa dele, porque ele está fugindo da presença do Senhor. E ali, Jonas passando por aquela tempestade toda, ele estava dormindo numa calmaria, né, achando que ele poderia se esconder de Deus, né? A gente não pode se esconder do Senhor, porque ele é onipresente, é onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, tem todo o poder nas suas mãos. E então, ele fala: me jogue no mar e o mar vai se acalmar.
E ali aqueles homens ficaram preocupados, né? Pediram para que a culpa da morte daquele homem não caísse sobre eles, né? E aí lançaram Jonas no mar. Deus envia um grande peixe, e aquele peixe engole a Jonas. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. E ali Jonas, ele ora, né, ao Senhor. Ele se arrepende, né, por ele ter fugido, por ele ter desobedecido ao Senhor. E então o Senhor dá ordem para aquele peixe, e aquele peixe cospe ele, vomita ele, né, na praia. E ali a palavra de Deus vem de novo a Jonas. Jonas vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E assim Jonas faz. Jonas vai até Nínive, chega lá, ele fica 3 dias para pregar para a cidade toda. E assim ele prega. E quando o rei daquela cidade ouviu a pregação de Jonas, logo em seguida ele decretou um jejum, né, com todos os moradores, até os animais. Eles não beberam, não comeram, se vestiram de pano de saco e se sentaram sobre cinzas. E ali Deus viu, né, aquele sacrifício, Deus viu aquele arrependimento, e ali o Senhor desistiu, né, de destruir aquela cidade, porque aquele povo se arrependeu. E com isso, Jonas, ele acaba que ele se entristece, né, porque ele falou que ele sabia que aquilo ia acontecer, ele falou que sabia que Deus ia se arrepender, e para ele fala que é preferível morrer, né? E ali ele vai para um lugar e ele fica esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. Aí aqui, ó, fala bem aqui. No capítulo 4 vai falar assim, ó, a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se ao nascer do sol. Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui é Deus falando, né? Jonas, ele foi ter pena de uma planta que nasceu num dia e no outro ela morreu. E aqui tá falando, né, e Deus falou: e quanto mais eu, né, uma cidade que tem mais de 120.000 pessoas, né, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Então aqui, Deus, ele não tem prazer na morte de um ímpio. Antes ele quer que essa pessoa se arrependa, antes ele quer que essa pessoa se volte para ele, ele quer que essa pessoa esteja nos caminhos do Senhor, né, o servindo e o adorando. E aqui Deus, ele é grandioso, ele é misericordioso, e aqui ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele enviou Jonas para ir para aquela cidade viesse ouvir a palavra do Senhor, para que aquela cidade viesse se arrepender, porque a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então aquele povo, eles não tinham conhecimento.
Mas a partir do momento que Deus envia Jonas, e Jonas prega e fala, né, que se aquela cidade não se arrependesse, que se aquela cidade não se voltasse para a face do Senhor, Deus ia destruir. E ali eles ouviram, né, eles receberam o conhecimento. E ali eles ouviram e decidiram se arrepender. E Deus, ele viu, né, que o povo se arrependeu e não destruiu mais aquela cidade, né? E assim é nos dias de hoje, né? A gente tem o dever e a obrigação de proclamar a palavra do Senhor, né? Para que as pessoas venham conhecer, para que as pessoas venham ter o conhecimento da palavra do Senhor, para que as pessoas venham conhecer a verdade e que a verdade, que a palavra do Senhor venha libertar, venha salvar, venha curar. A gente tem esse dever. Vamos ver bem aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui Deus está falando, né? Se a gente, o seu povo, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, né? E afastar dos maus caminhos, dos céus, o Senhor ouvirá e perdoará, né, o seu pecado e curará a sua terra. Então a gente precisa a cada dia estar buscando ao Senhor, a gente precisa estar a cada dia se humilhando aos pés do Senhor, a gente precisa a cada dia buscar, né, mais e mais a presença do Senhor, porque é só Ele que pode nos salvar, é só Ele que pode nos libertar, é só Ele, né, que tem nossas vidas na mão dele, é Ele que pode, né, nos manter de pé, nos manter firme na presença dele, Ele que nos concede a cada dia para que a gente venha estar vivo, para que a gente venha ter essa chance de estar aqui servindo e adorando ao Senhor. E Deus, ele tem todo o entendimento. Então a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. A gente precisa estar disposto e disponível, né, para estar na presença de Deus, para estar adorando ao Senhor, para estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade, com excelência, e estar escutando a voz dele para quando ele, né, nos ordenar a fazer a obra, a gente não venha fraquejar, a gente não venha querer desistir, a gente não venha querer fugir, mas que a gente faça, né? Para a honra e glória do Senhor, que a gente venha sempre obedecer o nosso Deus, né? Estar nos caminhos dele, buscando ele. Aqui em Lucas também, Lucas 9, a partir do versículo 23, fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então aqui é renúncia. A gente precisa renunciar. Não tem como eu servir a Deus, não tem como eu estar na presença de Deus e não estar renunciando ao pecado, renunciando às coisas deste mundo, renunciando àquilo que não agrada ao Senhor. Eu preciso tomar a minha cruz, né? Negar a mim mesmo e seguir a Jesus. É diariamente, é a cada dia, a cada momento, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo, né? Para mim estar na presença do Senhor, né? Sendo fiel, sendo verdadeiro e estar, né, nos caminhos dele e me distanciando das coisas que desagradam ao Senhor e ficando mais perto, né, das coisas que agradam a Deus. Em Mateus 10, no capítulo 10, no versículo 28, fala assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então a gente precisa ter temor a Deus, né? Nos dias que a gente está vivendo, que a gente vê que muitas das pessoas não têm mais temor à palavra do Senhor, muitos não têm mais temor a Deus. E isso está errado, porque a gente precisa ter temor a Deus e ter temor à sua palavra. Porque Deus, ele tem o poder de tudo nas suas mãos. Nós fomos criados, nós somos formados por Deus. E a gente precisa ter essa noção e esse conhecimento que Ele é o nosso Deus. E que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não conseguimos nada, né? E a gente precisa temer a Ele. Porque Ele pode destruir tanto o corpo quanto a alma e lançar no inferno. Então a gente precisa buscar o nosso Deus, a gente precisa se arrepender, deixar o velho homem, deixar as coisas do passado, né? E estar na presença, estar seguindo nos caminhos do Senhor. E aqui eu te faço, você pode me perguntar assim: ah, Cleiton, eu não sei o meu chamado.
porque a palavra está falando de chamado, né? Para que a gente não venha largar, para que a gente não venha desobedecer ao Senhor e venha querer largar o nosso chamado, porque muitas das vezes nós passamos por coisas, situações na nossa vida, porque nós não estamos obedecendo a Deus. Deus nos chamou para fazer determinada obra, ou seja, cantar, pregar, ou não, o que for, o que Deus tiver te chamado para você fazer, porque nós somos um corpo, cada um tem a sua função determinada pelo Senhor. Jesus é a cabeça de todo esse corpo, que se chama igreja, que somos nós. Eu não sei o meu chamado. Lá em Marcos 16, no versículo 15, fala assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quando a gente aceita a Jesus, imediatamente a gente tem essa ordem sobre a nossa vida, de ir pelo mundo, por todas as nações e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a gente tem esse chamado aqui na nossa vida, né? A gente já sabe que é levar a palavra do Senhor, que é levar sobre o arrependimento, que é levar sobre a salvação, que é falar das boas novas, né? Que só Jesus salva, só Ele cura e liberta, que Jesus morreu naquela cruz para que a gente pudesse ter essa chance de estar hoje aqui podendo se arrepender, de estar buscando a presença do Senhor a cada dia, um processo, né? Para que a gente pudesse estar deixando as coisas do pecado, as coisas do velho homem para trás e estar vivendo para o Senhor. Então, não desista do seu chamado, não desista do que Deus colocou na sua mão, não desista do que Deus te chamou para fazer. Muitas das vezes, igual Jonas, a gente passa ali por dificuldades, passa por situações, muitas das vezes fica na barriga do grande peixe, porque a gente está negligenciando, a gente está desobedecendo o Senhor e não está cumprindo com o que Ele nos ordenou, com o que Ele nos chamou para fazer. Então, que você venha se voltar para Deus, que você venha ter consciência e que você venha sempre estar buscando buscando fazer o seu chamado, né? Que você venha sempre estar na presença do Senhor para que você venha exercer aquilo que Ele colocou para você fazer, porque é por Ele, por causa dEle. Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada, né? A palavra dEle vai falar, sem mim nada podereis fazer. Então, quando Deus te chamar para fazer algo, né? Para dar uma palavra, para orar por alguém, ou para Ele falar, olha, vai ali, fala isso, isso e isso, né? Então, tenha responsabilidade, que seja verdadeiro, sincero, que seja realmente do Senhor e que você não se acovarde, que nem eu e nem você venha se acovardar, mas que a gente venha obedecer ao Senhor, né? E estar cumprindo com o chamado que Ele colocou em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você continue sempre na presença do Senhor e que, se você não ainda estiver na presença do Senhor, que você venha deixar o Espírito Santo mover, agir na sua vida para que você venha estar na presença do grandioso e poderoso Deus. Amém? Aleluia.